ele manifestou seu poder de uma maneira extrema, curando várias enfermidades, ressuscitando mortos, intervindo na natureza. Ele estava dando evidências de quem ele era. Era alguém que havia sido prometido por Deus, um descendente de Davi, que seria rei. Um profeta como Moisés, que é Deus. Tantas e tantas evidências eram dadas, e agora ele está dizendo, o reino de Deus chegou. E não bastasse isso, os 12, os 70, saíram anunciando a mesma mensagem, o reino de Deus chegou. Em mais um capítulo dessa história, nós lemos no versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mais uma expressão do poder e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ali tem um homem, ele está possuído de um demônio. A maneira como esse demônio se manifesta na vida dele é que ele é incapaz de falar. E quando o Senhor Jesus Cristo vem até ele, o liberta daquele demônio e ele é curado e passa a falar. O demônio fazia dele uma vítima. E agora o Senhor intervém na história daquele homem. A reação não só daquele homem que passa a falar, mas que lemos no final do versículo 14, que diz, e a multidão ficou admirada. O povo ficou impressionado com o que aconteceu. Isso é bom ou ruim? Que peso nós damos para as pessoas que ficam admiradas com alguma manifestação de Deus? Com os que ficam impressionados com o canto de Natal, com todo aquele teatro, aquela mensagem belíssima? Gostam de ouvir, se admiram, ficam impressionadas. O valor e o peso e a qualidade da admiração vai ser definida pelo contexto. E no caso aqui dessa passagem, nós vamos perceber que a admiração que eles tinham não era digna de ser levada a sério como alguém que estivesse com Cristo e ajuntando-se com Cristo. Eles sabiam, eles reconheciam que algo de extraordinário tinha acontecido. Não era comum ver isso. Os mestres de Israel, eles também tinham a experiência de expulsar demônios, o que era muito menos efetivo. Mas eles eram capazes de fazer. Mas nessa circunstância, aquele povo fica admirado com o que está acontecendo e ele reage desenvolvendo um argumento contra Jesus. Na verdade, 2 argumentos contra Jesus. O primeiro argumento nós começamos a ver no versículo 15, mas alguns deles disseram, eles ficaram admirados, mas entre eles alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Eles não duvidavam do milagre, eles não duvidavam da manifestação sobre-humana. Mas eles estão aqui levantando considerações acerca de como é que Jesus fez isso, como é que ele pôde fazer isso. E aqui, eles dizem que é pelo poder de Baal-zebu. Baal-zebu era a divindade máxima dos filisteus. Na cidade de Ecrom, ele era o chefe do panteão das divindades idólatras daquele povo. Da perspectiva judaica, de fato, aquilo era um demônio, era o diabo. Os judeus costumavam ironizar e fazer uma piada com o nome de Baal-zebub, chamando-o de Beelzebub, que poderia significar
Deus das moscas. Que, em última análise, queria dizer, Ele é o Deus que quer fazer da sua vida lixo. E depois de tantas manifestações de que Ele é o Messias prometido, eles sugerem que Jesus está expulsando demônios pelo poder daqueles que eles consideravam a pior divindade que existia naquele tempo. Aquilo era uma blasfêmia sórdida. Eles tinham ficado impressionados. Eles não duvidaram do que aconteceu. Mas eles consideram aqui, e propagandeiam essa ideia, de que Jesus fazia isso pelo poder de Satanás. Vejam, as mulheres judaicas naqueles dias, elas aspiravam e estavam dispostas a serem usadas por Deus para a chegada do Messias de Israel. E agora o Messias aparece, sinaliza que é Ele o Messias, e aquele povo não recebe e ainda o acusa sordidamente, com a blasfêmia de que o que ele faz pelo poder de Satanás.